A KG resolveu criar esse guia para ajudar você, instalador dos revestimentos, a obter melhor resultado na instalação dos produtos KG, aprimorar conhecimentos e esclarecer dúvidas, além, é claro, de garantir a sua satisfação profissional e dos clientes. Confira agora estas dicas que farão toda a diferença na hora de executar o seu trabalho. KG, ideal pra você. Ao chegar à residência ou local da execução do serviço, seja cordial e educado com o cliente. Esteja sempre bem apresentável. Evite o uso de bonés, bermudas, camisetas regatas e chinelos. Dê preferência às roupas leves. Se possível, apresente-se uniformizado. Além de transmitir segurança, passa uma boa imagem da empresa e gera credibilidade. KG, ideal pra você. Bom, agora que você já sabe qual postura adotar quando chegar à casa do cliente, o técnico Jair vai explicar para a gente quais são os materiais e ferramentas necessárias para essa aplicação. Primeiro, a mesa, depois a espátula de aço, a trena, o lápis, a tesoura, o prumo de precisão. Temos também a esponja, uma caixa de lâmina, a chave de fenda, o estilete, o pano branco, a espátula de plástico e o rolo de pintura sem cabo, o nível, pincel, saco para lixo o balde e o rolo de pintura que é para passar a cola. e também uma escada. Presta atenção! Algumas das ferramentas são utensílios domésticos e muitas vezes na residência de qualquer cliente é possível tomá-los emprestados. Entretanto, alguns clientes podem não gostar ou mesmo não emprestar tais ferramentas. E ainda, o instalador pode se deparar com uma residência que esteja em obras e não tenha essas ferramentas disponíveis no local. KG, ideal pra você. Balde, pano, escada com os pés de borracha ou encapados com pano e plásticos grandes para forrar o piso. KG, ideal pra você. No ambiente a ser instalado o revestimento, verifique a existência de quadros, luminárias, tapetes, móveis e tudo mais que possa dificultar o acesso às paredes. Remova os objetos com toda a cautela. Caso necessário, solicite orientação do cliente ou responsável pela obra. Remova também espelhos de tomadas e tome cuidado para não perder os parafusos dos mesmos. KG, ideal pra você. Primeiro, sempre verifique as paredes no intuito de identificar possíveis vícios e deformações. O princípio básico de instalação é quanto mais lisa estiver a parede, melhor será o resultado e acabamento do revestimento. Mesmo que a parede esteja pintada, pergunte ao cliente sobre o histórico da parede. Por exemplo, quanto tempo faz que a parede foi pintada? Se antes da pintura havia indícios de bolor, umidades ou infiltrações. Se ele teve que fazer reparos na parede com massa corrida. Em casas térreas é comum existir umidade nas paredes, que vem do solo. Em geral, nas construções, não é feita a devida vedação no alicerce e esta umidade tende a subir na parede até uma altura de aproximadamente 1,10 m. Em algumas situações, antes de começar os procedimentos de instalação, é necessário a preparação da parede. Lembrando que quanto mais lisa estiver a parede, melhor será o resultado do revestimento e também melhores serão os acabamentos. Elimine sempre os caroços, saliências ou trincas, pois poderão ocasionar inconvenientes, danificando o papel ou deixando-o com imperfeições. Em apartamentos, é comum haver infiltrações abaixo das janelas, que surgem das chuvas e que vão infiltrando na parede através das fendas e canaletas das janelas. Neste caso, é importante orientar o cliente a refazer a vedação das janelas com silicone. Tem ainda infiltrações de teto próximo às molduras. Este tipo de infiltração é oriunda de cárias que entopem e transbordam. Recomendações:
Tanto nas umidades ou infiltrações, faça a preparação da parede com papel alumínio de cozinha, utilizando cola de contato para este fim. O papel alumínio não deixa a umidade passar para o revestimento de parede. Com isto, o mesmo terá sua vida útil inalterada. É importante ressaltar que após a aplicação do papel alumínio, o recomendado é que dê uma demão de massa corrida em cima do alumínio. Use uma espátula de plástico para aplicação, não deixe furos ou rasgos no alumínio, pois o que queremos é vedar totalmente a parede. Não podemos deixar falhas. Após qualquer preparação com massa corrida que tenha sido necessário lixar a parede, aplique sempre o líquido base ou selador para eliminar assim todo o pó da parede. Quando a aplicação ocorrer em madeiras, aplique antes, no mínimo, uma demão de tinta látex ou selador. KG, ideal pra você. Confira se a quantidade de material é suficiente para a área a ser instalada. Confira as etiquetas dos rolos, referências, lotes, informações para aplicação de cola e informações adicionais do fabricante. Verifique também possíveis defeitos no produto, como manchas e riscos. Quando houver suspeita de defeito no produto, não executar a instalação antes de fazer um contato com a administração da empresa para que essa tome as medidas necessárias junto à KG. KG, ideal pra você. Utilize sempre a cola indicada ou fornecida pela KG. A cola utilizada para a instalação dos revestimentos KG é em pó e à base de água, por isso não mancha e não tem cheiro. Nunca utilize outros tipos de cola ou misturas para a instalação de papel de parede. Preparo da cola. Para cada 10 gramas de cola, utilize 1 litro de água. Cada 10 gramas de cola em 1 litro de água renderá 5 metros quadrados, ou seja, o suficiente para a instalação de um rolo de papel de parede ou palha. 20 gramas de cola, 2 litros de água, rendem 10 metros quadrados, 2 rolos. 50 gramas de cola, 5 litros de água, rendem 25 metros quadrados, 5 rolos. 100 gramas de cola, 10 litros de água, rendem 50 metros quadrados, 10 rolos. Prepare a cola em um recipiente que seja possível o manuseio de um rolo ou uma brocha em seu interior. A cola em pó deverá ser diluída em água sem a presença de elementos químicos. Prepare somente a quantidade necessária para a instalação. A cola, após preparada, precisa de um tempo para curtir, descansar, de no mínimo 20 minutos. A cola não poderá ficar aguada nem pastosa. Precisa ter certa viscosidade, assemelhando-se a um gel. Uma boa dica para o preparo da cola é triturar para dissolver as pelotas. A KG tem papel de parede, palha natural e painel fotográfico, requinte e conforto, acabamento e qualidade. Desde 1984 no mercado com você. KG, o melhor pra você. KG, ideal pra você. Nestes papéis de parede, a cola deverá ser aplicada diretamente na parede. Faça os cortes necessários e os casamentos de desenhos faixa a faixa na parede. Ao iniciar a primeira faixa, deixe sobrando na parte superior e inferior no máximo 10 centímetros. Na primeira faixa é fundamental a aferição do prumo. Com isto, as sequências de faixas a serem instaladas ficarão niveladas e prumadas. Observação: qualquer tipo de desenho deverá ser colocado a primeira faixa no prumo, independente de ser liso ou estampado. Nos recortes em janelas, portas, etc., corte com a tesoura a parte excedente, deixando uma pequena faixa de no máximo 5 centímetros para recorte. Nos cantos, guarnições de portas e janelas, faça um pequeno corte num ângulo de 45 graus.
Os recortes deverão ser feitos com estilete e lâminas afiadas. Evite usar espátulas de ferro, pois a mesma em contato com a cola, que é a base de água, poderá soltar ferrugem e danificar o papel. Os papéis de parede durante o procedimento de instalação deverão ser esticados com um rolo de lã ou uma escova macia, retirando todas as bolhas de excesso de cola. Utilize uma esponja limpa e úmida para retirar todo o excesso de cola das emendas ou sobre o papel. KG, ideal pra você. Bom, e agora vamos mostrar como será feita a instalação do papel de parede vinilizado. Super fácil e prático. Para isso, será necessário utilizar esta mesa em especial e também é importante que o técnico fique atento às informações contidas direto no fabricante, o código e o número do lote. Aqui você vai encontrar também como será feita a aplicação da cola, neste caso, direto no papel. Agora você vai conferir como será feita essa instalação com o técnico Jairo da KG. Confira! Para este tipo de papel de parede, é necessário a utilização de fita de emenda na parede a cada 53 centímetros. Utilize o próprio rolo de papel de parede para fazer as marcações para aplicação de cola, bem como a da fita. Observação: não utilize caneta, utilize somente lápis preto. Em seguida, inicie o corte do material de acordo com o seu respectivo desenho. Observe se a figura tem a imagem de repetição ou imagem intercalada. Coloque as faixas sobre a mesa específica para esta função, mesa para instalação que você encontra na KG. Intercale as faixas sobre a mesa uma a uma, já na posição para ser aplicada a cola no papel. A cola já diluída deverá estar em forma densa como um gel líquido. O segundo procedimento é de aplicação de cola no papel, ou seja, fará a aplicação da cola diretamente no verso do papel. Em seguida, fazer a dobradura do papel de forma que fique cola com cola. Após essa primeira demão de cola e dobradura do papel, aguarde por 3 minutos e então repasse a cola na faixa. Não acrescente cola, somente espalhe a cola na faixa. Repita então a dobradura, aguarde mais 2 minutos e então a faixa estará pronta para aplicação na parede. KG, o melhor pra você. KG, ideal pra você. Os procedimentos padrões de instalação da Paranatural são os mesmos, como verificar condições da parede, preparação da parede e preparo da cola. Porém, para esse produto não existe lote, por isso o instalador deve sempre observar a tonalidade das tramas de cada rolo, pois os mesmos podem sofrer alterações e variações de tonalidades. Se observado a diferença de tonalidade de um rolo para o outro, evite utilizar os rolos de tonalidade diferente em uma mesma parede, pois certamente a diferença de tonalidade será visível. Se possível, utilize o rolo de uma tonalidade diferente em uma outra parede. Caso não seja possível, solicite a substituição do rolo junto à KG. Para esse revestimento, o procedimento de aplicação da cola é semelhante ao do papel de parede vinilizado, aplicando-se cola no verso do revestimento. Bastante atenção para não deixar que a cola tenha contato com as fibras naturais. Esse revestimento, por tratar-se de fibras naturais, não casa aos desenhos, por isso as emendas poderão ficar bastante visíveis. Portanto, o ideal é que as emendas sejam centralizadas na parede. É importante que o cliente tenha total ciência disso antes da instalação. Nos revestimentos naturais, palha natural, utilizar as espátulas de plástico para esticar o revestimento. KG, o melhor pra você. KG, ideal pra você. Os procedimentos padrões para a instalação do painel fotográfico são semelhantes ao que você já viu aqui. Porém, sua instalação é feita por partes, como se fosse um quebra-cabeça.
Uma dica, é importante o técnico ao chegar ao local verificar a parede e também, se possível, abra o painel fotográfico, coloque-o no chão tranquilamente e verifique se existe alteração de cor e imagem. E é imprescindível que o técnico também instale o papel de fundo, o papel craft, pois além de proteger, ele dará maior vida útil ao seu painel fotográfico. E uma dica, para instalar o papel de fundo é super fácil, do mesmo jeito que você instalou o papel de parede vinilizado. Esse material tem sua particularidade na instalação. Isso porque ao passarmos a cola na parte a ser aderida, ela dilata, podendo acrescentar em seu comprimento total 3 centímetros ou mais. Caso não faça uma programação na instalação, a figura não irá coincidir com a parte seguinte, tendo como resultado a perda total do painel. Uma dica importante: prepare uma quantidade de cola suficiente para a instalação de todo o painel, pois uma vez que você começou a instalação, não poderá adicionar água ou mais cola em pó. Isso irá interferir na dilatação das partes para mais ou para menos. Aplique a cola de forma homogênea. Deixe a faixa descansar por 1 minuto e 30 aberta. Em seguida, repasse a mesma com segunda demão de cola de forma homogênea e faça aplicação na parede. Lembrando que as ferramentas devem estar disponíveis e acessíveis. Da segunda parte em diante, controle o tempo, não podendo passar dos 1 minuto e 30 da primeira parte. O cronômetro das partes refere-se ao tempo de dilatação de cada uma. Quanto mais tempo descansando com a cola, mais ela dilata. KG, o melhor pra você. KG, ideal pra você. KG, o melhor pra você. KG, ideal pra você. Dica: no verso de cada painel existe uma orientação do fabricante quanto à instalação. Durante a instalação, mantenha os ambientes sempre limpos. Não deixe pontas de papéis jogados pelo chão. Tenha sempre um saquinho de lixo próximo. Durante a instalação, procure lavar o pano e a esponja diversas vezes para uma melhor aplicação. Forre com o plástico ou papelão o local onde colocará o balde de cola. Se deixar pingar cola no chão, limpe imediatamente. A cola não mancha por ser à base de água, mas é perigoso alguém escorregar. Ao término da obra, faça um checklist de todos os procedimentos: limpeza, recolocação dos espelhos de tomadas, utensílios e móveis nos seus devidos lugares. Instrua o cliente dos cuidados que ele deverá ter na manutenção ou limpeza de cada um dos produtos. A limpeza dos papéis de parede vinilizados deve ser feita com pano molhado e sabão neutro. Nunca utilizar pano úmido, pois o mesmo em contato gera atrito, desgastando rapidamente o papel. A limpeza do papel de parede emborrachado, de espuma ou de veludo deve ser feita com pano molhado ou mesmo esponja Scotch-Brite, o lado amarelo, e sabão neutro. A manutenção das fibras naturais deverá ser feita com aspirador ou espanador de pó. Caso mole, não tem problema, é só deixar secar que ela volta à cor original. Evite utilizar nas manutenções, na limpeza, produtos químicos que contenham solventes. Os painéis fotográficos não são laváveis, somente pode ser utilizado um pano seco para tirar o pó. Porém, após uma aplicação de selador em sua superfície, é possível ser limpo com pano molhado e produtos neutros, como água e sabão. KG, ideal pra você. Esse é o Guia da KG, para você desenvolver o seu trabalho de forma segura e tecnicamente correta. E lembre-se sempre, cliente feliz e satisfeito, volta a comprar e indica. KG